De volta com a segunda parte desta edição especial do Plantão 47. Você com a gente, nos acompanhando, e eu dou o recado da Vital Empreendimentos. A Vital lançou aqui em Poços de Caldas o empreendimento Green Park, um apartamento com 2 quartos, 2 varandas, 1.500 metros quadrados de área de lazer. Tudo isso esperando por você. Além de tudo, é um Minha Casa Minha Vida. Ligue no 0800 887 0575 Vital. Tem um stand de vendas também, gente, super bacana, ali na rua Dr. Vicente Rizola. Não perca essa oportunidade, tá bom? Seguindo aqui com o nosso bate-papo, hoje com as nossas convidadas aqui, a Esther Servini, que é arquiteta, que é professora do curso de Arquitetura e Urbanismo, e também a Kátia Maria Pacheco, professora lá da PUC, também as duas são professoras na PUC. Bom, nós contamos um pouquinho da história para você que está chegando agora, mostramos um vídeo super bacana, e aí eu fiquei pensando aqui, toda história tem que ter um roteiro, toda história tem um script. Quer dizer, você já tinha em mente, né, o que você queria criar ali. Mas eu fiquei em dúvida. Como que a coisa aconteceu? Como que as coisas foram acontecendo com o passar dos tempos? Bom, primeiro eu tinha em mente escutar idosos que representam a memória viva da cidade, de diversos setores da cidade, e eu ficava intrigada com, por exemplo, como que se trocava o calendário floral? Quem troca? Quem dá manutenção naquele lugar ali? Quem é aquele senhor que cata o papelão, por exemplo? Eu comecei com uma ideia, levei para os alunos, olha, eu tenho curiosidade de saber a história, por exemplo, desses invisíveis sociais. Eles passam desapercebidos no dia a dia, né? Exatamente. E aí a gente foi se aproximando, né, deles, e aí os próprios alunos foram trazendo assim, olha, eu conheço uma pessoa que, por exemplo, é uma pessoa mais antiga da feirinha de domingo na Praça dos Macacos, a Dona Antônia, né, que por acaso também é avó de um dos que participaram do projeto. Depois eu já conhecia um senhor que era um senhor da Catira, eu já tive uma vez com ele, o seu Amadeu. Ele é gente finíssima, né? Sim, e aí ele poderia representar um setor mais da cultura da cidade, da tradição da Catira. E aí conversando com uma outra pessoa, e aí a gente chegou no nome da Dona Orlanda, que é uma grande benzedeira, capitã do Congo, né? E aí foram surgindo os nomes, parece que na cidade também tem um memorial, e aí tem um memorial que é cuidado por senhoras que trabalharam no Dom Bosco, foram diretoras, a Dona Olga Monteiro, por exemplo, e aí vamos então conhecer o que é um memorial. E aí o bacana nessa história foi que a gente fez um pouco esse percurso pela cidade. Então eu levei os alunos para ir nos lugares onde esses idosos estavam. E aí no caminhar pela cidade, a gente foi encontrando os outros, né, no meio do caminho. Eles foram aparecendo ali? Foram aparecendo. E aí, tipo, não tem como a gente deixar esse de fora. E aí foram surgindo os outros idosos e foram surgindo, e quando a gente se deu conta, a gente já tinha 13 idosos assim, que podiam contar a sua história. A gente não podia fazer com tantos mais porque não daria tempo, mas foram surgindo a partir dessa nossa caminhada pela cidade. Quer dizer, vocês faziam abordagem ali no momento? Estava na rua, chegava e já fazia contato com a pessoa? Não, inicialmente a gente tinha uma ideia, por exemplo, quem será essa pessoa que cata recicláveis? Vamos então conversar com ele. Aí eu separei em duplas os alunos para eles entrarem em contato, né, com ele, por exemplo. E aí a gente conversou com eles se eles se importariam de um dia conversar com a gente, com um grupo, e contar a sua história. Só isso. E
aceitando, a gente fez um termo de compromisso, de consentimento, a gente colheu também a autorização de imagem, então todas essas imagens que aparecem, todas estão autorizadas por eles, né? Então a gente tomou esse cuidado ético também, né? E aí a gente achou até que eles fossem ficar um pouco mais receosos, mas compraram a ideia. Compraram a ideia, foram assim muito naturais, adoraram, se sentiram extremamente valorizados, importantes, e isso foi cada vez mais dando para a gente motivação e ânimo para acreditar que a gente estava fazendo alguma coisa bastante significativa. As gravações começaram agora, no final de agosto, foi no final de agosto, é isso, desse ano? Não, as gravações começaram no ano passado. Já no ano passado? Sim. Nós temos imagens dessas gravações. Sim. Vamos acompanhar aqui no plantão. Eu achei muito interessante, mesmo porque a gente reviu personagens ali, né, que a gente não via. A Vera mesmo, que é uma pessoa bem conhecida, fazia quanto tempo que a gente não via a Vera? Né? Você não gostou do dia? Gostei. Pela experiência foi muito bom. Foi bom, sim. Eu acho que agora a segunda parte vai completar, né, primeiro. Então... interessante, né, porque a gente gosta muito da cidade, nós somos bairristas, né, e então é uma alegria, assim, quando alguém se interessa, a gente tem a oportunidade de falar, né. O tuk-tuk, você viu? Não. Não? Você sabe o que é o tuk-tuk? Não. Esse trabalho de bastidores, eu sou apaixonado por eles, né? Porque envolve todo mundo, né? E da mesma maneira que eu citei aqui, Esther, o roteiro, né? No seu segmento, na sua especialidade também, as coisas foram, né, ligando uma a outra, é isso? Isso. A ideia era descobrir quais eram os lugares que essas pessoas viviam. Sim. De que espaços elas falavam, então... Aí a gente trabalhou com os alunos a escuta dessas histórias, e aí a gente foi vendo que cidade que aparecia nos relatos, porque vem como várias camadas. A gente tem espaços que não existem mais, espaços que são antigos e existem até hoje, e espaços atuais, né? Então, como que conciliava esses vários espaços no tempo presente. Então, por exemplo, eles falaram, quando a gente fez na verdade, uma reunião que foi, a ideia era fazer um mapa da cidade dessas memórias, porque até então os idosos estavam sendo entrevistados separadamente, e nós juntamos todos numa reunião. Aí foi uma maravilha. Vocês conseguiram marcar uma reunião e unir todo mundo, unir todo mundo. Sim, e aí foi um contando a história de vida para o outro, porque até então eles não estavam sabendo o que o outro tinha dito. E aí eles começaram a relembrar lugares, então, de uma loja que tinha casaco de pele, que as mulheres paravam para se olhar num espelho e passar batom, e outro que existia um apito na Termas que controlava o horário de relógio da cidade toda, e da hora de almoço, da hora de voltar do almoço, coisas que nos livros a gente não tem acesso. Começaram a resgatar literalmente a memória, né? Sim. Não só sacudiram, mas resgataram a memória. Isso, e com essa participação de todos. Então a gente foi vendo coisas que eram memórias não só de uma pessoa, mas eram memórias do grupo ou de uma época que viviam na cidade. Ou seja, eles não estavam ligados mais já há muito tempo, e ali eles conseguiram, né, unir tudo que acontecia lá no passado. A ideia era essa? Sim. Sim e não. Na verdade... Foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Tudo foi acontecendo de improviso. Né? Mais ou menos. Não diria que foi improviso, porque foi um projeto bem elaborado. Não, quando eu digo assim, porque as coisas foram se encaixando de uma maneira que é impressionante. Sim, as coisas, eu acho que tinham
algo que conspirava a favor. Tinha que dar certo, era para acontecer. Exatamente. Então as coisas foram se encaixando. A Esther falou, agora foi um dia muito importante que aconteceu esse ano, que foi um dia deles desenharem a cidade, né? Fazerem mapas mentais, né? Que é um conceito de mapa mental. Mas antes, é importante salientar que esses processos, primeiro eu sensibilizei os alunos também para a escuta e para estarem lá. Então, antes da gente fazer com os idosos, a gente também passou de uma certa forma pelo processo. Por isso que eu estou falando, improviso entre aspas, porque teve uma preparação antes. Prepararam para isso. Sim, sim. Então, acho que é preparar a escuta, preparar o olhar. Então, a gente teve uma oficina de fotografia, preparar a escuta, uma oficina de narrativa, preparar também com a questão dos desenhos. A gente fez uma oficina de mapa e que a Esther coordenou, para quando a gente chegasse lá com eles, a gente poder entender a dimensão daquilo. E aí eu acho que ficou muito mais significativo, e aí a coisa fluiu. Olha só, nós temos um vídeo bacana aqui, que ele é uma figura aqui da cidade, né? O seu Euler Gomes Negrão, sim. Não é isso? Sim. Qual que foi a experiência ali com ele? O seu Eulei é uma pessoa incrível, né? Foi uma experiência, nossa, extremamente emocionante. Tem uma cadelinha ali, né? Isso. Que não larga dele por nada, né? A Fiel. O seu Eulei eu conheci na rua. Primeiro fui atraída pela cadelinha, pela Fiel, né? Ela chamou a atenção ali no comecinho. E aí fiquei curiosa. Eu acho que o que despertou a coisa também do projeto foi a curiosidade de conhecer. Isso é uma coisa que eu sempre tenho, assim, o que está por trás, né? Não, e o carrinho dele tem Recicle Sua Mente. Sim. Então, só por isso já... Exatamente. Já chama atenção. E o seu Eulei mostra exatamente esse percurso pela cidade. É uma pessoa que caminha 20 quilômetros todos os dias, empurrando aquele carrinho. Ele é uma pessoa que tem um brilho no olhar, ele tem um olhar sobre a vida e sobre a cidade bastante interessante, porque esse Recicle Sua Mente, né, ele fala muito dessa questão da gente preservar a cidade, de preservar no sentido da ecologia mesmo, né? Ele está mergulhado nesse universo. Sim. E ele foi, assim, uma grande surpresa pra gente. E né? ele dá bom dia com uma felicidade, ele dá boa tarde com uma felicidade, e boa noite também. Ele é uma pessoa, acho que ele é feliz ali o dia todo, né? Sim. No trânsito, ele é muito respeitoso com as pessoas, eu acho bacana demais ele. Sim, e eu acho que essa alegria contagiou a todos, não é à toa que... Também conversando com os alunos, em vários relatos, eles sempre citam o seu Eulei, né? Sempre lembravam dele? Sim, sim. Ele é um dos mais lembrados, né? E, no entanto, era um dos mais invisíveis da cidade. Você que não está se lembrando quem é o seu Eulei, acompanha, né, no vídeo com a gente. Fiquei tão contente que a minha família também, todo mundo que... Aquela ali serviu de comentário o resto do ano para nós. Foi só, eu queria saber. Só comentário, querendo saber de uma coisa e de outra. Então foi muito bom, muito importante, sim, viu? Aquela ali é uma das boas coisas que nós temos em Poços de Caldas, né? Coisa muito, muito bom. Meu filho também ficou muito contente, mas muito contente mesmo. E falou que o Poços de Caldas, o Brasil, está precisando dessas coisas, dessa união, dessas coisas assim, que é para mostrar o que é bom de Poços de Caldas, o que é bom do Brasil, o que é bom de tudo, do meio ambiente. Então foi muito importante. Muito importante para mim e para todos, né? E para Poços de Caldas também, essas coisas, para saber que nós temos esse grupo reorganizado, que é muito bem organizado, né? E que a PUC está de parabéns. Em Poços de Caldas é linha de frente nossa aqui, né?